Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Acabou agora há pouco Talheres 0, São Paulo 1 pela estreia da Libertadores. Eu tinha gravado um vídeo, já tinha subido o vídeo, mas foi sem áudio esta merda. Eu gravei naquele Quick Time, sempre dá certo. Hoje gravei e subi sem áudio, um caralho. Então vou gravar o vídeo de novo, tentando lembrar o que eu falei. Antes de falar sobre o jogo, queria pedir para você se inscrever no canal. A gente chegou em 70 mil inscritos. Queria agradecer do fundo do meu coração todos vocês que estão comigo aqui. Muito obrigado mesmo, rumo a 100 mil inscritos. Queria pedir para você já deixar o like, clica agora, faz uma puta diferença pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. No lateral vai aparecer ali os cortes do Bopismo. Então deixa o like, comenta com educação, por favor, e se inscreve no canal, falou? Bom, São Paulo hoje estreou fora de casa contra o Talheres e o São Paulo teve uma vitória gigantesca, gigante. A vitória do São Paulo hoje é gigante, por uma série de razões. Basta ver o retrospecto que o São Paulo tinha nesse estádio, toda vez que enfrentou o Talheres ou outro clube, como o Independente Del Valle em 2022 na Sul-Americana. O São Paulo perdeu ou não ganhou, empatou e tudo mais. Então o São Paulo sempre sofreu nesse estádio. O São Paulo tem um retrospecto péssimo no Mário Kempes em Córdoba e hoje conseguiu vencer. Além disso, o São Paulo tem um retrospecto horrível contra argentinos fora de casa em Libertadores. Com todos os técnicos que a gente já teve, Tele, Autuori, Muricy, não importa o técnico que a gente teve um retrospecto ruim contra argentinos fora de casa. Então, essas duas estatísticas mostram o tamanho dessa vitória de hoje. E eu queria falar sobre um termo que é muito batido no futebol, mas que eu acho que é central nesse momento do São Paulo e porque me dá um vislumbre otimista daqui para frente. Um time de futebol é um com confiança e é outro sem confiança, coletivamente e individualmente. Um jogador mediano com confiança vira um bom jogador. Um jogador mediano sem confiança vira um perna de pau. E hoje o São Paulo tem um elenco recheado de jogadores medianos. E o que a gente vê nesse São Paulo de 2025, a exceção o jogo contra o Corinthians, é um time sem nenhuma confiança. E isso baixa muito o nível de atuação do São Paulo, coletiva e individualmente. Os jogadores tentam passes mais cautelosos, mais pragmáticos, mais burocráticos. Ninguém tenta uma jogada mais arrojada, ninguém tenta um passe diferente, ninguém tenta o drible, ninguém tenta uma coisa diferente. Por quê? Você precisa estar com confiança para fazer isso. E o São Paulo, sobretudo sem o Lucas, que é um jogador autoconfiante, a carreira inteira do Lucas mostra que é um jogador autoconfiante, é um cara que parte para cima, e sem o Oscar baleado, né, no último jogo principalmente, é um time burocrático, um time difícil de ver, assim, com um futebol muito pobre mesmo. E hoje o São Paulo não fez uma partida brilhante, muito longe disso. O São Paulo fez uma partida razoável, uma partida ok, um arroz com feijão. Mas às vezes o arroz com feijão basta se você tem um time competitivo e se você tem uma camisa desse tamanho em Libertadores da América. É óbvio que a Libertadores é um torneio em que a camisa pesa. A gente vê vários clubes brasileiros que são super fortes aqui no cenário interno e fora do Brasil não tem tradição internacional. O Boca Juniors chegou na final em 2023 com um time paupérrimo, cara. Eu comentei 4 jogos daquele Boca Juniors na Paramount Plus. Era um time terrível e chegou na final contra o Fluminense até a prorrogação, porque é o Boca Juniors de Libertadores da América. E o São Paulo é um time com camisa nessa competição. E o São Paulo jogou hoje, jogou um jogo parelho, cara, um jogo difícil. E o jogo de hoje é muito diferente do jogo contra o Sport. Eu vi gente falando, porra, não mudou nada em relação ao jogo do Sport e você não tá criticando. Cara, porque se o desempenho hoje é igual ao desempenho contra o Sport, hoje é uma boa notícia, porque vocês concordam comigo que enfrentar o Talheres fora de casa, num terreno hostil, num lugar que a gente costuma perder, com 2, 3 dias para treinar, vindo com essa pressão. O Zubeldia entrou hoje nas cordas, velho, tava na cara. É diferente o jogo de hoje comparado ao jogo de sábado. É muito diferente. Não dá para comparar você enfrentar o Sport vindo da Série B, dentro de casa, com quase 40 mil torcedores, tendo 3 semanas para treinar e empatar não jogando nada. É muito diferente de você empatar jogando fora de casa, no duelo mais difícil do grupo, num terreno hostil. É muito diferente, vindo com uma pressão enorme. Então, deu para ver que o Zubeldia, na vibração do gol do Alisson, ele
tem uma coisa de alívio ali do semblante dele, sabe? Não é só vibração, porque ele é um cara super sanguíneo, ativo e tudo mais, tem um aspecto de alívio ali. E a comemoração do Alisson é bem significativa. Ele fala, eu tô com você, é pra você, é pra você, é pra você. Vai em direção a ele, porque todo mundo sabia que o Zubeldia tava na alça de mira de todo mundo se não vencesse hoje. E aí, é claro que não fez uma partida brilhante, é claro que o Talheres é um time limitado, mas quantas vezes o São Paulo se embananou contra times limitados, inclusive dentro de casa no Morumbi. O São Paulo há 2 meses perdeu para Ponte Preta em casa. E aí eu vou bater, quando o São Paulo perder da Ponte Preta em casa, quando empatar com o Sport, é óbvio que eu vou criticar, é óbvio que eu vou cornetar, é óbvio que eu vou apontar os erros. Se os jogadores vão mal, eu vou falar. Se o técnico for mal, eu vou falar. Evidentemente, eu não tenho apego nenhum. Eu quero que o São Paulo vença, que o São Paulo esteja bem. Mas hoje o São Paulo... eu queria destacar a partida de alguns jogadores individualmente. Jogadores que eu critiquei na partida contra o Sport especificamente. O Caleri fez um ótimo primeiro tempo. Brigou, levou vantagem contra os zagueiros, ganhou disputas individuais, até driblou algumas vezes, incomodou, foi agressivo na marcação, se dedicou demais. É esse Caleri que a gente está acostumado e quer ver, e que precisa jogar. É esse Caleri. O nível de atuação dele hoje é incomparável com o que ele vinha atuando. Fez a melhor partida dele no ano pra mim. Fácil a melhor partida do Caleri no ano. E fez o gol, né? Embora tivesse impedido, acertou o movimento lá, aquele tapa na bola, fez o gol, estava bem colocado. E acho que mesmo que não tenha valido, acho que é um gol que pode ter ajudado a dar confiança, a retomar a confiança dele, porque foi por alguns centímetros ali. Lógico, estava impedido claramente, mas enfim, a jogada se desenhou e ele estava ali e conferiu. Então o Caleri fez um ótimo jogo no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. E o Ferreirinha, que eu, cara, fui contra a escalação dele, não gostei do Luciano estar no banco antes do jogo começar, achei um absurdo colocar o Ferreirinha, ainda mais porque o Luciano reclamou de sair, né? Aparentemente foi isso, foi uma retaliação do Zubeldia por causa da reclamação do Luciano ao sair contra o Sport. E aí eu acho um puta melindre do Zubeldia, eu acho que melindre, cara. O jogador de futebol não gosta de sair, fica bravo, igual aquela reação do Luciano, a gente já viu 300, mas tudo bem, beleza, ele fez isso, eu fui contra. Mas o Ferreirinha jogou bem no primeiro tempo. Fez uma partida útil, uma partida inteligente, uma partida... ele foi o desafogo muitas vezes, foi vertical, foi mais produtivo do que costumava ser, recompôs defensivamente. Errou muito, mas para mim foi mais útil hoje do que vinha sendo quando ele errava todos os lances. Ele foi um jogador hoje que cumpriu um papel interessante. Eu dou o braço a torcer, o Ferreirinha fez um bom jogo hoje. Um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Queria destacar esses 2 jogadores. E no segundo tempo, para mim, 2 jogadores cresceram muito na partida. Claro, sem citar o Alisson, que jogou bem também no segundo tempo, melhorou no segundo tempo, deu mais dinamismo para o meio de campo e fez o gol, né? Um gol que teve a colaboração do goleiro, teve a colaboração da zaga que rebateu mal, mas futebol é isso, bicho. Futebol é isso. O imponderável, cara. O Alisson, um jogador que não é goleador, chutando de esquerda, fraco, nem tanto no canto, e a bola entrou. Porque é isso. O futebol é mais simples e menos explicável do que a gente gostaria de admitir. Essa é a verdade. E o Alisson cresceu no segundo tempo, mas eu queria destacar a partida que fez. O Arboleda para mim foi o melhor dos 3 zagueiros. O Alan Franco falhou algumas vezes. Acho que o Alan Franco às vezes ele resvala numa coisa meio blasé ali, um pouco relapso da partida. Falhou algumas vezes, o Ferrarese falhou algumas vezes, e até o Juan Tressoldi que entrou falhou num pé de ferro ali do lado esquerdo de ataque do Talheres no segundo tempo. O Arboleda não, tirou tudo de cabeça no final do jogo. Ele deu umas espanadas ali, de fato o Caio comentou, e eu concordo na transmissão, o Caio Ribeiro falando que alguns cortes que ele dá, ele chuta a bola pro mato, ele pode sair jogando e iniciar um contra-ataque ou a posse de bola do São Paulo, e ele isola, né? O Arboleda não é um cara com recurso com a bola no pé, não tem nenhum traquejo, nunca teve, sempre foi um zagueiro mesmo, sem nenhum refinamento, mas ele compensa tudo no posicionamento, na bola aérea, na cobertura, na velocidade, no 1 contra 1, na perseguição, zagueiro caçador, zagueiro que chega bem no ataque também, quase fez um gol de cabeça hoje e tirou todas de cabeça no segundo tempo, se posicionando muito bem. Partidaça do Arboleda, melhor da zaga hoje, bom ver ele jogando nesse nível de novo, mas eu queria destacar o Enzo Dias, cara. Pra mim o Enzo Dias foi o melhor em campo do São Paulo. Que gratíssima surpresa o Enzo Dias, velho. Não esperava que ele fosse jogar desse jeito. E ele não é um jogador brilhante, ele não é um jogador virtuoso, ele não é um jogador
aquele que enche os olhos, mas ele é tão sério, bicho, ele é muito sério jogando, e é bom ver um jogador sério, cara, um jogador confiável, um jogador que vai entregar o que dele se espera, um jogador correto, um jogador que não acha que joga mais do que joga, não fica fazendo caras e bocas pra câmera, não joga pra torcida, é um cara sério, que vai lá e faz o dele e é isso aí. E eu gosto desse tipo de jogador, e num futebol hoje em dia é tão difícil de ter isso, né, cara? Tem tanto jogador que quer aparecer pra câmera, quer não sei o quê. Eu acho o Enzo Dias uma ótima notícia. E pra mim o Enzo Dias, o nível de atuação dele, pra mim o coloca como titular absoluto da lateral esquerda. O São Paulo fica muito mais seguro e sólido pelo lado esquerdo quando ele atua. E eu acho que diante das lesões do Lucas e do Oscar, e a gente sabe que são dois jogadores já veteranos e tudo mais, eu acho que o Zubeldia tem que começar a testar o Wendel de meia, cara. Ele entrou hoje nessa função, eu gosto muito do Wendel, acho um jogador muito inteligente, um jogador que sabe bem escolher as jogadas, quando cadenciar o jogo, quando dar o passe. É um cara que jogou na Europa há muito tempo, seleção brasileira, rodado, não vai se assustar em jogar no meio de campo. É um cara técnico, inteligente, bate bem na bola. Eu acho que a gente ganha uma alternativa, o São Paulo ganha uma alternativa ofensiva muito interessante no meio campo, com o Wendel sendo testado ali, porque não dá para tirar o Enzo Dias, não dá para tirar o Enzo Dias, ele é titular da lateral esquerda, e o São Paulo com uma reposição na parte ofensiva tão heterogênea, né, cara? Você tem muito moleque na base do meio para frente, né? Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves. Só tem o Ferreirinha e o André Silva como jogadores profissionais, né? Mais velhos. Acho bom ter o Wendel também como uma carta na manga para jogar ali no meio campo. Claro, pode testar o Luciano ali, tem que dar rodagem pro Matheus Alves, que entrou bem contra o Sport, mas acho que deu uma alternativa interessante com o Wendel por ali. Não só jogando centralizado, eu acho que centralizado também, no 3-5-2, ele sendo meia eventualmente, mas também num 4-4-2, ele aberto pela esquerda em vez do Ferreira. Às vezes o Ferreira vai para o outro lado, embora ele renda melhor no lado esquerdo, se quiser utilizar o Ferreira profissional, não o Lucas Ferreirinha. Coloca o Ferreirinha do lado direito e o Wendel do lado esquerdo, enfim, acho que o Wendel na segunda linha de meio de campo pode ajudar bem. E aí você tem um meio de campo formado por Luiz Gustavo, Alisson e o Wendel. Cara, futebol você ganha no meio de campo, você tem 3 macacos velhos ali no meio de campo, pode faltar vitalidade, e aí tem que compensar nas laterais com Enzo Dias, Cedric e os 3 zagueiros, mas você tem um meio de campo ali, cara, competitivo, competitivo, malaco, malandro, no melhor sentido da palavra. Então acho que é uma alternativa que se cria a partir do ótimo futebol que o Enzo Dias tem jogado, e para mim o melhor em campo hoje. E aí, galera, o São Paulo venceu fora de casa na Libertadores, cara. Ponto final, velho. A Libertadores é o santo graal do São Paulino, da São Paulina. E São Paulo venceu fora de casa, um adversário indigesto na história recente do São Paulo, num país que o São Paulo costuma perder, num estádio que nunca tinha vencido. Todos esses componentes configuram uma vitória gigante do São Paulo. O futebol não foi brilhante, evidentemente que não foi. Foi um futebol pobre, foi um futebol ok, um arroz com feijão, regular, medíocre o futebol. Mas a vitória é gigante. Dá pra ter uma vitória gigante jogando futebol medíocre. E, cara, fui discutir com o pessoal no Twitter, futebol é perspectiva, não é só vitória. Não, futebol é vitória, mano. Futebol é vitória. Aqui, no recreio, na educação física, na rua, na várzea, na pelada, futebol é vitória. Futebol é pra vencer o outro time. Isso é o futebol. A gente joga a bola pra ganhar do outro time. Não é pra, o desempenho é mais importante que o resultado. O desempenho é importante, a perspectiva é importante, mas nenhuma dessas coisas é mais importante do que ganhar. E o São Paulo é considerado o maior clube do Brasil por torcedores de outros times, jornalistas, porque ganhou 3 vezes o Mundial. Se tivesse ido lá 3 vezes e não tivesse ganho, não ia ser considerado. Tem 3 Libertadores. Essa camisa pesa porque ganhou, porque venceu. Então, o Brasil é tido como a seleção mais respeitada do mundo porque ganhou 5 vezes. Não é a Holanda que, tem a laranja mecânica, o carrossel holandês, o Cruyff, o Van Basten, o não sei o quê. Não ganhou, meu irmão. Não tem o mesmo tamanho, não tem. O Brasil é maior do que a Holanda. O São Paulo é maior do que os outros clubes que não venceram 3 vezes o Campeonato Mundial. Então vencer é o mais importante. Então, cara, São Paulino que não vai dormir feliz hoje, que vai dormir puto, vai dormir espumando porque o Zubeldia vai ficar no São Paulo, cara, tá com a hierarquia, me permita dizer, tá com a hierarquia errada, tá com uma visão desequilibrada, distorcida do que realmente importa. O São Paulo Futebol Clube venceu numa estreia de Libertadores da América fora de casa. Ponto.
E eu acho que a partir de uma vitória desse tamanho, com esse contexto, de um técnico que estava desacreditado, quase fora, no olho da rua, quem sabe o São Paulo não pode arrancar um empate contra o Galo na Arena MRV, que seria um resultado absolutamente normal, e aí enfrenta o Alianza Lima com 60 mil, passa por cima, ganha de 3-0, molecada faz gol, não sei o que, muda completamente a temporada. O futebol é assim, o futebol é assim. Em 2016, o São Paulo perdeu na estreia contra o The Strongest no Pacaembu, Chiesa perdendo gol aos 46 do segundo tempo. Todo mundo deu São Paulo por eliminado naquela Libertadores. Depois que ganhou do The Strongest na Bolívia, naquele jogo que o Maicon Gojavzaga catou no gol, o Caleri foi expulso, o São Paulo pegou o Toluca nas oitavas de final, meteu 4-0 no recital do Ganso. Por que é isso? Porque o futebol tem dessas. Uma coisa é um imponderável, um lance, um gol, uma partida, muda a trajetória de uma temporada. É claro que tem que jogar mais bola. Quando jogar mal, quando não tiver resultado, é óbvio que eu vou criticar. O jogo contra o Sport foi muito fraco. O Zubeldia tem que melhorar esse ano. Mas hoje o São Paulo teve uma vitória maiúscula e, portanto, quem torce para o São Paulo entende o tamanho dessa vitória, tem que ficar feliz e, quem sabe, vislumbrar um futuro próximo, final de semana, semana que vem e a outra, mais tranquilos, com mais confiança, porque um time com confiança coletivamente melhora, individualmente melhora, e aí pode conquistar coisas improváveis. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil em 2023 porque era um time com confiança àquela altura. E a confiança é capaz de produzir essas coisas. E vitórias como a de hoje podem alavancar esse aspecto emocional da confiança nos jogadores do São Paulo. Beleza, turma? É isso. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta com respeito, por favor. É muito importante deixar o like e comentar. Amanhã, às 5h30, vou entrevistar Ivan Drago, setorista do São Paulo na Transamérica, repórter, comentarista, meu amigo Ivan Drago, baita cara. Vamos falar muito sobre esse jogo de hoje, o momento do Zubeldia, as impressões dele e todo o papo que você já conhece do Bopismo. Amanhã, 5h30 da tarde, ao vivo. Eu e Ivan Drago esperamos vocês. Falou? Valeu, galera. Comenta, deixa o like, se inscreve e rumo a 80 mil inscritos. Um beijo, valeu.